Olá amigos, aqui é Alan Frutuoso. E aí, vocês assistem Netflix? Gostam desse serviço de streaming? Pois bem, né? Lançaram aí o documentário, ou será que isso pode ser chamado de documentário, o Democracia em Vertigem. Muita gente aí tá querendo saber a opinião de pessoas de direita sobre essa verdadeira porcaria no hall aí de tantas outras que a Netflix disponibiliza pra gente. Eu vou falar sobre esse documentário horroroso, desde de antemão já peço para você não assistir. Se você quiser assistir, você vai perder o seu tempo ou vai ter sono, provavelmente vai acabar dormindo. Agora eu queria falar de um modo geral da Netflix em si. Tá? Esse documentário aí é só mais um dentre a gama de porcarias que a Netflix oferece para o seu público. E isso é feito de maneira intencional e coordenada. Né? Afinal, a Netflix ela tem uma missão de mundo, né, de disseminar vários tipos de ideologias aí, de sectarismo que possam moldar a sociedade aí com uma agenda específica que não é a agenda, obviamente, conservadora. Então, quem é conservador sempre tem muita dificuldade para assistir um filme, assistir uma produção cinematográfica, uma série que não seja bombardeado por um conteúdo de esquerda. Isso aí, Hollywood vem fazendo isso há anos. Só que a Netflix levou isso para o auge. Por quê? Hollywood, bem ou mal, né, ela é composta ali de diversos estúdios, diversos produtores que possuem uma gama de interesses e tem vários nichos ali a serem abordados. Geralmente os filmes de ação tende aí mais pro lado da direita, mostrar mais o lado do policial, do mocinho atrás do bandido. Pautas de costume geralmente ficam mais prejudicadas nos estúdios de Hollywood, né? Mas, em geral, a Netflix ela pegou isso e levou, né, ao extremo. Por quê? A partir do momento que a Netflix passou a encomendar suas próprias produções, ela mandou fazer os seus filmes, as suas séries, é quando você vê lá que aparece aquele original Netflix, ela passou simplesmente a selecionar as histórias que iriam ser, os roteiros que iriam ser produzidos. E dentro desses roteiros teria que ser inserido ali várias formas de ativismo, militância ideológica para deixar isso de maneira mais palatável para o público em geral. Então eles conseguem estragar algumas obras por completo e outras eles conseguem apenas te irritar mesmo, como por exemplo o filme Um Homem de Sorte, que é uma produção dinamarquesa, encomendada aí com exclusividade pela Netflix. É um filme muito bom, conta a história de um homem que se afasta de Deus, se afasta da sua família, se afasta de quem ele é de verdade para tentar ser uma outra pessoa. Ele queria ser um homem rico. E diante de toda a história do filme, diante de todo o enredo do filme, que é muito bom, diga-se de passagem, os caras conseguem inserir ali ativismo ecológico, ativismo aquecimentista, né? O terrorismo climático que eles adoram fazer hoje para tentar vender aí políticas de carbono, eles fazem isso num filme de época, e é um filme que se passa na década de 20 ou de 10, não me lembro ao certo agora, mas completamente fora do contexto de políticas de energia sustentável que nós temos hoje. O Salomon possa imaginar cidades inteiras com energia elétrica que coletamos do vento e do mar. Era o auge do carvão ali, produção de carvão, petróleo ao máximo, ninguém estava preocupado com isso. E em determinado momento do filme, um dos grandes objetivos aí do rapaz era, ele criou um projeto de energia sustentável para a Dinamarca, que ia usar ali hidrelétricas, represas, enfim. Coisa que não era pensado naquele momento, os caras enfiaram no filme. Mas não para por aí. O problema é quando você camufla a sua ideologia dentro das produções, e isso a Netflix faz com muita naturalidade. Tem séries aí sobre feminismo, a Netflix tem um quadro específico, ali uma categoria de LGBTQ. Então criou essa categoria. Agora é ação, aventura, suspense e LGBTQ. É complicado, né? É sempre uma forma de você colocar o nós contra eles, o sectarismo. Então o gay não pode assistir um filme de ação, ou aquilo não seria supostamente para ele. Então vamos criar um conteúdo específico. Então teve aquele caso também das Super Drags, né? Uma produção brasileira que fracassou logo na primeira temporada. Tem a série As Telefonistas, que é uma série aí feminista, que tenta colocar as mulheres ali no ativismo sindical, na era pré-Franco, na Espanha.
con sus propios sueños, sus ilusiones y sobre todo sus problemas. La vida no era fácil para nadie, y mucho menos si eras mujer. No éramos libres, pero soñábamos con serlo. O que acontece? A Netflix, ela tenta colocar ideologia e militância em tudo que ela encomenda, em tudo que ela contrata. E não para por aí, porque o pior é quando ela vai além disso, como, por exemplo, um documentário A Vida em Mim. É um documentário onde mostra aí uma história esquisitíssima de crianças imigrantes, imigrantes muçulmanas que vão morar na Suécia e, de repente, quando elas descobrem que vão ser deportadas, elas começam a ficarem doentes. Elas ficam em coma. Todas as crianças ali, filhos de muçulmanos, que vão ser deportados, ficam em coma de uma hora para outra, e eles chamam isso de síndrome de resignação, e o documentário tenta passar isso para o público, né? Para o público assimilar aquilo como uma coisa legítima e real. Então há sempre uma militância ideológica na Netflix. Então não é nada surpreendente que a Netflix tenha sido capaz de publicar, de colocar ali em cartaz, no seu hall de filmes e seriados, um documentário tão lixo como esse, A Democracia em Vertigem. Eu tinha 19 anos quando Lula foi eleito. E me lembro da euforia. Parecia um grande passo para nossa democracia. O que falar do documentário? O documentário nada mais é do que a visão de mundo da produtora, diretora do documentário, que é a Petra. Petra, que é filha, que é neta de um dos donos da Andrade Gutierrez. Então, seus avós eram alta elite aí das empreiteiras do Brasil, inclusive Andrade Gutierrez, que está envolvida na Lava Jato, vejam só. E os pais dela eram comunistas, né, comunistas declarados, agiram na clandestinidade, trabalhavam aí com militância na época do regime militar. Ela retrata isso no documentário. E ela tenta passar uma visão de mundo de que o Lula era uma pessoa que possuía valores ali realmente conectados com os mais pobres. Inclusive, ela menciona que a primeira vez que o Lula se interessou por política foi quando ele esteve no Congresso Nacional e viu que apenas 2 deputados eram da classe trabalhadora. E aí o Lula ficou muito preocupado com isso, resolveu entrar para a política lá em 1979. Só que ela esquece de mencionar, por exemplo, o fato de que o Lula agia como agente duplo também. Então ele dedurava os seus próprios companheiros aí para o regime militar, né? O Lula não era nada daquilo que ele mostrava ser. E ela tenta passar uma mensagem de que o Brasil tinha uma esperança na esquerda, aquilo ali acontece com a eleição do Lula, e posteriormente, inclusive, ela usa a mãe dela no documentário para dizer que a eleição da Dilma também seria assim, o auge disso, né? Primeiro um homem da classe trabalhadora, depois uma mulher militante, terrorista, esquerdista, que foi assumir aí a presidência da República. Ela tenta colocar toda a culpa na derrocada das políticas econômicas do PT nas costas do parlamento, né? E ela usa várias cenas disso, quando deputados estão dizendo que, olha, a economia vai mal, então o país tem que ser trocado o presidente, né? Várias cenas nesse sentido de deputados ali que ela chama de direita. Direita, que vale lembrar, não existia até aquele momento, tirando um grupo minoritário muito pequeno que não tinha representatividade de fato. Vai só observar que o próprio Bolsonaro não conseguia aprovar quase nada, nenhuma lei. E o que ela chama de direita ali, como Aécio Neves, Eduardo Cunha, ela tenta fazer isso como um racha, o crescimento da direita no Brasil, sem observar de fato o que aconteceu, os detalhes, a participação de Olavo de Carvalho na formação de pessoas que pudessem disseminar informação. Ela deixa tudo isso de lado e vira como se fosse... Ela pega cenas, inclusive, de pessoas um tanto exaltadas em manifestações, pessoas de direita exaltadas, para tentar nos taxar como uma espécie de fanáticos, de loucos, de fascistas, que estavam emergindo ali enquanto os pobrezinhos, chorando ali com a camisa vermelha, estavam sendo oprimidos, estavam sofrendo um golpe de fato. Enfim, é tudo feito para sustentar a narrativa do golpe da Dilma e da
prisão ilegal do Lula, né, que seria um preso político. Inclusive ela usa o Sérgio Moro, usa a parte do depoimento do Lula com o Sérgio Moro, ela usa só a fala do Lula, o Lula questionando que ele não é dono do triplex, que não teria provas. Enfim, é um folhetim político, do início ao fim. Um dos melhores momentos do documentário é quando você relembra o impeachment da Dilma, no momento que o cara vota sim e o Brasil todo comemora, e também na prisão do Lula, né, quando o Lula sai preso, a gente vê ele no avião indo para Curitiba, o povo soltando fogos. Maravilhoso, esses momentos foram ótimos no documentário, relembrar esses episódios. Agora, no mais, é tudo uma grande porcaria, um folhetim da pior categoria, né, que você poderia imaginar aí. Acho que nem o PCO faria uma obra tão ruim como essa. Mas provavelmente ela deve ter muita influência, neta aí dos Gutierrez, deve ter contato na Netflix para poder vincular essa porcaria lá. E ela também tem nítido notório que ela possui contato com a cúpula do PT, porque várias cenas de bastidores, por exemplo, da Dilma assistindo a votação do impeachment, do Lula dentro do sindicato, então ela possui acesso ali à galerinha da alta cúpula do mal. Então mostra bem o tipo de documentário que, se você tiver paciência, você vai assistir. O problema da Netflix não para só nas produções terríveis que eles nos dão, né, dentro de uma minoria ali de filmes e séries de boa qualidade. Tanto é verdade que as séries são ruins, que a maioria das séries deles param de serem produzidas já na primeira temporada, já porque dão um fracasso total. Exemplo aí é Super Drags. Mas como eles estão com dinheiro sobrando, eles vão fazendo um monte de lixo, o que emplacar eles vão fazem a segunda temporada. Mas o que acontece? Ele não para por aí, né, esse tipo de produção ruim da Netflix. Eles também atacaram o estado da Geórgia, pararam de produzir, filmar, rodar os seus filmes e séries lá, por conta da lei contra o aborto, né? O estado da Geórgia, nos Estados Unidos, proibiu o aborto e decidiu, né, de maneira legítima e democrática, que está proibido o aborto, que essa prática não será mais possível naquele estado, assassinatos de crianças, não. E o que aconteceu? A Netflix, assim como a Disney, decidiram não rodar mais os seus filmes lá. E a produção desses filmes e séries lá era uma grande parte da arrecadação, do dinheiro, da arrecadação de impostos, tributos. Ele sustentava muito a economia daquele estado. Então eles fizeram esse boicote terrível aí por conta de uma lei que proíbe o assassinato de crianças. Você vê o nível extremo que vai o ativismo dessas empresas, tá? Principalmente aqui da Netflix, né, que é o tema desse vídeo. Tá bom, meus amigos? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Se você puder compartilhar também, será muito bem-vindo. Se você puder se inscrever também no meu outro canal, se por acaso você ainda não for inscrito e não conhecer, canal Vista Pátria, um canal mais de notícias políticas, um canal mais formal, para você também acompanhar o dia a dia da política internacional e nacional. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Forte abraço.